Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria imensa poder retornar a esta casa, casa de adoração, lugar de bendizer, exaltar, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. É um privilégio para mim poder estar aqui junto com o nosso bispo Reginaldo, a bispa Josi. Vocês são amigos, são anjos que Deus colocou na minha vida, na vida da minha esposa. Eu sou grato pela nossa amizade, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Essa casa é uma casa de bênção. Fico feliz, irmãos, em poder cultuar a Deus aqui junto de cada irmão e cada irmã que aqui hoje se faz presente. Noite de sexta-feira, muitos já numa hora como esta, interpretando as visões lá de fora como ainda cedo, mas já entregue a todo tipo de maledicência. Mas você abriu mão de tudo isso, de tudo aquilo que o mundo grita que é o prazer da carne, para hoje. Enquanto muitos estão gritando: sextou, bora beber, bora fumar, bora cheirar, bora endoidar, você veio para o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe cada irmão e cada irmã. Queridos, eu tenho que louvar a Deus também pela vida do nosso bispo, de toda a igreja, e também pela vida dos irmãos. Hoje ela não pôde estar aqui conosco devido a um ensaio do grupo da nossa igreja. Então ela está também honrando o compromisso dela enquanto nós estamos aqui. Mas para as irmãs, ela mandou um abraço e um beijo no rosto. As irmãs recebem? Pode dizer amém? Glória a Deus. Para os varões, ela mandou um aperto de mão firme. Os irmãos recebem? Pode dizer amém? Glória a Deus. Por gentileza, queridos, abra vossas Bíblias, livro, ou melhor dizendo, a carta à igreja de Corinto, capítulo é o 4, apenas o versículo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo é o de número 1. Primeira carta a Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Quantos encontraram e pode dizer glória a Deus? Está escrito assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, vírgula, e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha para esse irmão, para essa irmã que está ao seu lado. Diga para ele, para ela: você trouxe o playback do Glória a Deus? Pergunta para ele, para ela: você trouxe o playback do Aleluia? Diga para ele, para ela: então coloca ele para tocar aí agora. Se assenta, glorificando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos subordinados ao tema desta campanha: escravo nunca mais. E o texto que Deus tem posto em nosso coração não fugirá do tema, porém, toda história tem seu começo, tem um meio e a sua conclusão. Então convido você a entrar comigo nessa história breve, rápida, que começa com Paulo se intitulando ser um ministro, não qualquer ministro, mas ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. É interessante a expressão que Paulo utiliza, a saber, ministro.
O ministro na língua portuguesa tem diversas conotações e significados para a sua utilidade. Na nossa nação, ministro não é qualquer pessoa. Para receber tal título, se faz necessário esta pessoa, seja ele um homem, seja ele uma mulher, ocupar determinados cargos dentro da nossa sociedade. A saber, que recebe o título de ministro aqueles que ocupam os cargos que são subordinados aos 3 maiores poderes da nossa nação. Quantos poderes? Quantos poderes? 3 maiores poderes da nossa nação. A saber que são eles o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ainda que haja um 4º poder nos nossos dias, sendo assim chamado de STF. Os 3 poderes, Lula da Silva. É ele quem tem o poder para reger a nossa nação. Já o poder legislativo é o poder que vai ditar as leis e vai garantir com que as mesmas sejam aplicadas dentro dos estados, dentro dos municípios, dentro dos bairros e cidades. Já o poder judiciário é o poder que vai garantir o bom funcionamento tanto do executivo como também o do legislativo. Dentro destes 3 poderes se encontram homens e mulheres que são intitulados de ministros. São estes homens, para os nossos dias, muito conhecidos por cada um de nós. Alguns que já se dão mais ao pesquisar, ao observar pelo aparelho de celular, pelo aparelho de televisão, dentro das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que agora é o X, os programas de televisão, os jornais, em tudo se vai trazer as informações acerca destes poderes que eu acabei de citar. Esses poderes vão trazer consigo, Bispo Reginaldo, diversos privilégios. Traz consigo algumas peculiaridades, como o não frequentar mais nenhum tipo de fila. Eles têm prioridade aonde eles chegam. Já não participar mais do entrar dentro de um ônibus e se deslocar de um lugar a outro. Eles têm carros particulares. Os filhos não frequentam qualquer escola, frequentam as melhores. As suas esposas, ainda que não estejam em vigência, dentro de qualquer departamento que seja, têm as suas pensões garantidas, pelos privilégios que os cargos de serem ministros geram para cada um deles. Quem é que nunca ouviu falar do ministro da Economia? Haja vista que estamos ouvindo muito falar sobre ele no tempo que nós estamos tendo com a nossa nação. O ministro da Educação. Há ministro em diversas áreas, atuando em diversos sentidos. Esses ministros têm trazido para si status na nossa atualidade, a ponto de que só de vermos a sua feição, nós já sabemos o nome, sabemos o partido, nós sabemos as informações necessárias acerca da pessoa só de olhar para ela. Elas têm se tornado quase que celebridades nos nossos dias. Se há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, nós perguntássemos acerca de política para qualquer pessoa que fosse, eu duvido, irmãos, que ela teria as capacidades de responder o que é o poder executivo, o que é o legislativo e, afinal de contas, o que é o jurídico.
ela responderia: eu não faço a menor ideia do que você está falando. Mas na nossa atualidade, nós não somos mais leigos como há 20 anos atrás, por causa desse aparelho de celular. Com um simples teclado do Google, nós já sabemos o nome, sobrenome, aonde mora, quantos anos tem, até o peso e a altura. A gente consegue saber acerca destes ministros. Quer ver que você conhece bem um certo ministro que trabalha como presidente do então chamado STF. O STF, que para algumas pessoas, só de eu citar as siglas, já sabe o significado de cada uma delas. É o Supremo Tribunal Federal. O seu presidente, que eu garanto que de citar algumas características, alguém já vai saber o nome de quem eu estou falando. Se eu disser que ele é alto, magro, só anda de terno preto, gravata preta, camisa branca, às vezes a gravata é vermelha ou bordô. Ele anda dentro dos parlamentos com uma toga nos seus ombros, é uma capa preta. O semblante desse homem, para quem o olha de frente, se atemoriza com o semblante aterrorizador que esse homem tem. Nos nossos dias, ele tem se tornado quase que uma celebridade. E de algumas destas características, alguém já trouxe o nome à memória. Se eu falar do cabelo dele, cabelo ele não tem. Agora você sabe de quem eu estou falando, é dele. O senhor Alexandre de Moraes. Tornaram-se meio que celebridades dos nossos dias. Nós os conhecemos, são altamente conhecidos pelos homens e mulheres, pelas massas. E haja vista como eles têm movido massas de pessoas que concordam, pessoas que discordam, pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Porém, dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja, não tem sido diferente. A igreja também tem seus ministros. Há um ministro de louvor, há um ministro da palavra, há um ministro da oração, há um ministro das crianças, e por aí vai. E estes ministros também nos nossos dias, ao se tornarem ministros com notoriedade dentro da igreja, eles já não frequentam mais qualquer igreja. Eles, para se deslocar, Bispo Reginaldo, de um estado para outro, já não querem mais atravessar as fronteiras de carro, tem que ser de avião. E não é em qualquer assento que eles se assentam, não pode de classe média, tem que ir na alta. E quando eles descem nos aeroportos, para se deslocar do aeroporto até o hotel, e tem que ser 5 estrelas, e do hotel para a igreja, que o seu empresário o agendou. E primeiramente, quando nós perguntamos para estes ministros se eles podem vir ministrar nas nossas igrejas, quem responde não é nem ele, é o empresário, é o seu administrador. E a pergunta que eles fazem é: qual é o Instagram da igreja? Quantos seguidores eles têm? Tem quantos membros? Se a gente fala uma quantidade que não agrada os ouvidos, nem responder a gente, eles respondem mais. Esses ministros só pregam se o púlpito for de mármore e o piso da igreja for porcelanato. Esses ministros dos nossos dias têm também arrastado as multidões. Eles já não se envolvem mais em qualquer ambiente. E se encontrados na rua, não dão nem a paz do Senhor. Passam longe com medo de pegar alguma coisa que eles acham que a gente tem. Esses ministros nas redes sociais movem multidões de seguidores apaixonados. Nas igrejas aonde pregam, eles trazem com eles visibilidade.
Quer um exemplo? Se para o culto desta sexta-feira à noite, no cartaz, ao invés do rosto do pastor Rodrigo, estivesse estampado o rosto do pastor Marcos Feliciano, e junto com ele no cartaz, a cantora Valesca, bispa, faltaria bancos aqui hoje, para suprir a necessidade de tanta gente que viria para ouvir esses ministros ministrarem. O estacionamento, a rua estaria lotada de carros que viriam de Ibiúna, viriam de Tapiraí, viriam de Votorantim, de Sorocaba, até outros estados, para ouvir estes ministros ministrarem. Eu não quero aqui generalizar, igreja, entenda, porque quem generaliza é ignorante. Tem muito ministro, homem e mulher de Deus, mas tem muito, me perdoa a expressão chula, cabra safado, sem vergonha, se aproveitando da noiva do cordeiro, para arrancar da noiva do cordeiro, para usufruir da noiva do cordeiro. Já não tem mais compromisso com o real significado do termo ministro, mas não olham mais para o céu, que é de onde veio o socorro, mas estão olhando apenas para o seu próprio umbigo, visando angariar fundos e aposentadoria para o resto de suas vidas, visando não mais ganhar almas para o Senhor Jesus, não falar mais sobre o arrependimento, não falar mais sobre almas se entregarem ao corpo seleto de Cristo, mas apenas com mensagens egocêntricas, antropocêntricas, que já não mexem mais com a alma, mas amaciam a carne de quem os ouve pregar. Estes ministros que têm movido massas e massas nos nossos dias, deixaram de lado a verdadeira exegese da palavra ministro, para pensarem apenas em angariar agendas, em movimentar as massas, não movidos pelo sangue que verteu na cruz do Calvário, mas por suas palavras persuasivas, que agradam o homem pecador e os incentivam a permanecer no pecado. Mas eu louvo a Deus que nesta sexta-feira nós viemos para esta casa, não para permanecermos escravos dos laços do pecado, mas nos alicerçarmos na cruz do Calvário de Cristo, conhecermos a verdade e sermos libertos de qualquer que venha a ser o mal, que o mal tenha sido imposto sobre nós. Ser ministro de Cristo vai totalmente na contramão daquilo que nós estamos vendo nas nossas atualidades. Quando Paulo em Corinto dá o grito se intitulando de ministro, ele vai totalmente na contramão daquilo que eu acabei de dizer à igreja do Senhor. Porque quando Paulo fala ministro, quem está em Corinto, pois ministro no original hebraico é charat, que significa servo submisso. Porém, quando Paulo em Corinto, cidade portuária, uma das 10 das Decápolis, que estava subjugada pelos romanos, haja vista mais rica dentre todas as 10, rica porque era portuária, e dentro dos seus portos existiam 2 que se sobressaíam dos demais: o Golfo de Corinto e o Mar Egeu, 2 portos que vinham ser abastecidos por grandes embarcações estas chamadas de navio de Gales Romana. Essas embarcações eram divididas em 3 partes. Quantas partes? 3 partes. A parte era onde se encontravam os alojamentos. A segunda parte era onde se encontrava o produto comercializado. A terceira parte era a parte onde se encontravam aqueles que eram chamados de ministro. Ministro, no grego, significa remador inferior. A palavra grega é ruperetes, remador inferior. Quando Paulo
Paulo grita em Corinto: eu sou ministro de Cristo. Os que estavam em Corinto, sabendo exatamente o significado, os seus ouvidos de Eusébio de Cesareia, Clemente de Alexandria, Agostinho de Hipona, os mesmos chegaram à mesma conclusão, que os de Corinto tiveram seus ouvidos machucados pela expressão que Paulo se intitulou, porque em Corinto o testemunho de Paulo já tinha chegado há muito tempo. Eles sabiam acerca do Shaul, acerca de Saulo de Tarso, homem que era experimentado da lei desde novo, homem que em Israel, ainda sendo moço, já participava do evento chamado Triatriber, um debate sobre a lei onde os maiores rabinos se reuniam, e Paulo mesmo ainda novo já se destacava, o que trouxe para ele certa notoriedade dentro de Israel. Em Israel as mulheres não falavam de outro homem a não ser de Shaul, a não ser de Saulo. Por que, pastor? Porque era um homem que tinha o futuro garantido, pelo tamanho da notoriedade que ainda moço ele já tem, vai se tornar um dos rabinos mais ricos de Israel. As mulheres queriam casar com ele. Os homens, ainda sendo moços, eles já se espelhavam em Saulo de Tarso. Eles tinham aquele Paulo como um exemplo de vida. Eu quero ser um homem como ele, alguém que é dado à lei, alguém que é homem de honra, alguém que é seguidor de princípios, alguém que não se deixa ser levado por qualquer vento de doutrina. Ele ganha fama em Israel, todos sabem quem ele é, aprendeu acerca da lei aos pés do mestre Gamaliel. Paulo é conhecido, mas quando em Corinto ele se expressa agora, após ter tido um encontro com Jesus, ele dizendo que é um ministro de Cristo, todos entenderam, ele agora não tem mais aquela mesma fama, não é aquele homem com notoriedade, não é aquele homem conhecido em Israel e também fora dela por ser um mestre exímio da lei, agora está se intitulando um remador inferior. É que Paulo estava dizendo para quem tivesse ouvidos para ouvir: eu deixo de lado a minha fama, eu deixo de lado meu nome e renome, eu deixo de lado toda a minha notoriedade, eu já não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou nem aí porque estão falando a meu respeito, eu não estou nem aí porque estão pensando acerca da minha pessoa, eu não estou nem aí se estão falando o que eu sou, o que eu deixo de ser. O que verdadeiramente importa para mim é o que o meu Cristo sabe a meu respeito. Eu vim para ser ministro, eu vim para ser um remador inferior. Sabe qual é o problema, bispo, nos nossos dias? É que muitos estão sendo levados por esses ministros de quinta categoria, que botam roupinha legal, botam um óculinho legal e vão para as redes sociais persuadir as massas, querendo ensinar a pastora a pastorear, líder a liderar, mas nunca lideraram ninguém, nunca pastorearam ninguém, nunca nem na firma onde trabalham eles foram alguma referência para alguém, nunca salvaram uma alma, mas aprenderam os algoritmos da Instagram, aprenderam a como atrair seguidores, aprenderam com a máquina como é que faz para atrair as massas. Não tem nada de espírito, não conhecem a unção de Deus, não conhecem a Jesus, mas eu louvo a Deus que para esta noite não viemos aqui para nos encher de tecnologia, para nos encher de seguidores, mas com o único objetivo nos entregarmos na cruz de Cristo Jesus e dizer: Senhor, me liberta, Senhor, me enche, Senhor, renova-me de dentro para... O que conforta o meu coração é ver esse tipo de situações que nós estamos vendo, porque, bispo, tem pregador por aí, irmãos, que não quer nem pregar de pé mais, meu irmão Ronaldo, não quer pregar de pé mais, tem que pôr banquinho para ele, senão ele nem pregar, ele prega. Pregar da cruz, não, falar da cruz não traz agenda. Falar de Jesus salva, renova, falar de pecado, não traz agenda. Tem que falar que nós somos o ponto fraco de Deus. Mensagens egocêntricas. Mensagens que vêm para massagear a nossa carne.
Não foi para isso que fomos chamados. Somos ministros de Cristo. Remadores inferior. Quando os de Corinto ouviram Paulo se intitular ministro, como eu já disse, sabendo exatamente o que era um remador inferior, que eram os ministros que estavam na parte inferior do navio de Gales. Inferior, ele entra dentro do navio e nunca mais ele sai. O remador inferior, quando ele entra dentro do navio, ele vai diretamente para a parte inferior do navio. E é nessa parte inferior do navio aonde ele vai se encontrar com os outros remadores. Eles tinham fileiras de banco, onde sentavam de 3 em 3. Os homens que estavam ali sentavam um do lado do outro, pois eles iam usar os remos, daí o nome remador. Remos que vinham de 78 a 100 quilos, que o homem sozinho não poderia manuseá-lo de maneira alguma. Por isso a necessidade de sentarem de 3 em 3, para que os mesmos, na mesma sincronia e força, pudessem assim remar e mover a embarcação. Esses homens tinham seus pés acorrentados, uns nos outros, para que garantissem que não fugiriam do ofício que fora entregue para cada um deles. Estando eles na parte mais inferior do navio, aonde o contato com a água era direto, havia muita infiltração. A infiltração trazia consigo mofo, e não tendo janela na esquerda, na direita, nem no norte, muito menos no sul, não tinha para onde o ar que estava ali dentro escoar, e era raríssimo o ar que entrava, era o suficiente para que eles respirassem. Havia ali dentro mofo, diversas bactérias. Aqueles homens que estavam ali dentro com as águas, que por infiltrarem no casco do navio, molhavam seus pés, o que trazia consigo contaminação generalizada. Aqueles homens não estavam no sol, não tomavam vitamina D, tinham o seu corpo denegrido, baixa testosterona, a saúde embora. Estavam ali todos mesmo denegridos, mesmo não tendo as suas capacidades motoras no ápice de força. Ainda assim eles eram obrigados a continuar remando. Eles estavam remando e a única referência que tinham do lado de fora era o capitão, que no momento de começar a movimentar os remos, ele descia, vinha até a frente dos remadores e começava a entoar os seus gritos de guerra para os movimentar. Pastor, grito de guerra? Era grito de guerra, pela força e veracidade que o capitão gritava, para realmente incentivar os remadores que, mesmo estando no estado de opróbrio, não deixassem de lado, por os seus motivos naturais, impedirem que eles remassem. Palavras que traziam ânimo, força e vigor para aqueles homens. E então eles começavam a remar, remavam, e tinham que remar em perfeita sincronia e comunhão, para que o navio não ficasse na expressão conhecida como nadar e morrer na praia. O navio só anda para frente se tiver comunhão entre os remadores. Porém, bispo, dentre os remadores, existia uma espécie de remador que era infiltrado. Por Corinto ser uma cidade de comércio, os comerciantes entendiam que para abater os seus rivais comerciais, eles infiltravam remadores dentro dos navios, que iam com o único objetivo: impedir que houvesse união e sincronia entre os remadores. Quando o capitão gritasse, começa a remar, eles paravam de remar. Quando o capitão gritasse, eles remavam mais fraco. Quando o capitão remava, para de remar, eles continuavam remando e persuadindo aqueles que estavam à sua direita, à sua esquerda, dizendo: até quando nós vamos ficar aqui? Percebeu que a gente está remando e nunca sai do lugar? Começavam a disseminar o seu veneno para fazer com que aquela embarcação viesse a naufragar. Eles começavam a persuadir a quem estava à sua volta para tentarem deixar o seu posto e saírem. Mas o capitão, quando percebia, porque o capitão está com os olhos atentos, irmão, o capitão sabe dos seus remadores.
O capitão sabe quem é ministro de verdade e quem não é. O capitão, percebendo, então ele dava ordem para que alguém viesse do convés e trouxesse consigo tambores e tamborins, para que aos embalos de seus gritos eles começassem a tocar. E à medida que ele gritava, eles tocavam. E então os remadores tinham que remar conforme o rítmico dos tambores. Não observava quem é que está na sincronia e quem não está. Entrou ali dentro somente para afundar aquela embarcação. Então eles começavam a remar a ponto de escaparem de qualquer que fosse essa sexta-feira, aonde nós sabemos que a festa da carne está sendo realizada lá fora. Aos olhos carnais e normais, já se reuniram nos seus pontos de influência e estão tentando nesta hora, enquanto reunidos estamos diante dessa palavra, arrancar os jovens de dentro, um homem encarnar a sua, se entreguem promiscuamente no meio da rua, no meio da quadra, atrás do beco, na construção, em qualquer ambiente que seja. Mas enquanto lá fora está acontecendo esse tipo de coisa, na cidade de Piedade, no trono da graça, nessa noite de sexta-feira, ainda tem um povo que veio buscar não o ouro, não a prata, não o bronze, mas sim a graça, a misericórdia, o amor, o perdão de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje como ministros de Cristo, até porque não viemos aqui para persuadir a muitos buscando fins financeiros. Não, nós viemos aqui para buscar almas que se entreguem ao Calvário, que se entreguem a Jesus. Mas pastor, esses homens estão movendo massas, esses homens são conhecidos entre toda a nossa população. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 21, aonde o mesmo disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus lhes responderá: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós serviçais da iniquidade. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fica tranquilo, deixa quem está pintando e bordando continuar pintando e bordando, deixa quem está pulando cerca continuar pulando cerca. A palavra tem sido pregada, a verdade tem sido exposta. Aceita quem quiser, não é por força, não é por violência. Apocalipse disse: aquele que está sujo, suje-se mais; o que está limpo, limpe-se mais; o que está em santificação, santifique-se mais. Nós viemos para buscar mais da graça, mais da presença, mais do poder. Meu Deus, afundador de embarcação, num culto como esse, bispo, passa mal, porque o afundador de embarcação, ele não sai de uma sexta-feira após trabalhar ela o dia inteiro, a semana inteira. O patrão pegou no pé, o funcionário pegou no pé, o cicrano pegou no pé, tá tudo corroborando para você não vir pro culto de sexta-feira. Abre o celular, é homem e mulher se entregando para promiscuidade. Abre o WhatsApp, a mensagem: vamos sair, vamos beber, vamos fumar, vamos cheirar, vamos pra balada. Mas mesmo cansado, mesmo oprimido, mesmo cheio de convite, você abriu mão de tudo isso para vir pro culto, para adorar Jesus. Tu é ministro, varão, tu é ministra, varoa. Afundador de embarcação é diferente. Afundador de embarcação, ele vem para um culto como esse e ele senta num banco numa hora como essa, 9h20 da noite, sexta-feira. Só ele quer ter razão. Afundador de embarcação, só ele prega, só ele canta, só ele sabe trabalhar, só ele merece glória. Afundador de embarcação num culto como esse, numa oportunidade alheia, ele não dá glória a Deus. Afundador de embarcação, se ele estiver envolvido no trabalho, aí ele vem o bonito para participar. Já percebeu que quando é culto das irmãs, tem jovem que não vem pro culto só porque é o culto das irmãs, é afundador de embarcação. Mas o pau que acerta o Chico pega o Francisco também, porque quando é culto de jovens, a irmã não vem pro
para o culto, porque é culto de jovem, é afundador de embarcação. Afundador de embarcação, ele vem para um culto como esse, quando sai lá fora, em vez de falar de como foi bom dar glória a Deus, como foi bom sentir a presença, a palavra que Deus falou comigo, como Deus usou Cicrano, usou Beltrano, entra dentro do carro e começa. Você viu o episódio que vai passar no capítulo da série da Netflix? Você viu como é que está fazendo para fazer isso, fazer aquilo? Entra dentro do carro antes de chegar na casa, começa a meter o pau nas irmãs, começa a meter o pau nos varão, começa a meter o pau no pastor, começa a falar mal de A, fala mal de B, fala mal de C. Afundador de embarcação, só sabe reclamar, é maldizente, é mentiroso, é fraudulento, é adulto, é fofoqueiro. Mas eu louvo a Deus, porque ainda tem ministros que vêm para o culto para adorar a Jesus, que não vem para perder tempo, não vem para ver como é que vai ser, não veio por falta do que fazer na casa. Quer ver como o ministro de verdade é diferente? Na prova ele está dando glória a Deus, na adversidade ele está dando glória a Deus, na luta ele está dando glória a Deus, na falta ele está dando glória a Deus, na escassez ele está dando glória a Deus. Olha aí que tem ministro hoje aqui, olha aí os ministros adorando, olha o ministro bendizendo. O nosso governo está quebrado, o país está indo de alto a baixo, num piscar de olho. Quando pergunta para o Cicrano, só glória a Deus e aleluia, irmão. Mas como é que está na tua casa lá? A despensa está cheia, a mesa está com abundância de pão, não está lá aquelas coisas, mas em tudo eu dou glória a Deus, em tudo eu bendigo ao nome do Senhor Jesus. Ministro que é ministro é diferente, ministro não vem para perder tempo num culto como esse. Afundador de embarcação, ele passa mal, irmão, ele fica olhando para o relógio, preocupado com o tempo, pensando que hora que esse pregador vai parar de pregar. É interessante, porque alguns anos atrás, quando estava no mundo, numa noite de sexta-feira como essa, uma hora dessa, já estava com 5 dedos de short, descendo na boquinha da garrafa, e não estava nem aí para que hora que era. Saía na sexta-feira, voltava no domingo, segunda-feira tinha que trabalhar 5 horas da manhã, ia trabalhar do mesmo jeito, se gabava, porque passou o final de semana na farra. Agora vem pro culto, quer colocar regrinha, aí vem pro culto que é a casa de Deus, quer que Deus seja seu garçom, fale o que você quer ouvir, faça o que você quer que ele faça. Aqui é casa de oração, é casa de Deus, é casa de entrega. Não tem culto ruim, irmão, não existe culto ruim. O que existe é crente ruim, que não entrega nada para o Senhor, não coloca no altar nada para Jesus, mas quer voltar para casa com a mão carregada de bênção. Segura essa notícia que já era para ter aprendido há muito tempo. Culto é lugar de entrega, entregar o teu melhor, glória a Deus, o teu melhor, aleluia. Pastor, eu tenho vergonha de adorar. Vergonha tinha que ter quando ia pro bar, entrava no meio do jogo, começava a gritar truco com o zap na mão, a hora era meia-noite, 1 hora da manhã, a porta do bar descia, a esposa tinha que ir lá bater na porta e gritar: ô Cicrano, vambora! Esqueceu que tem família, aí não tinha vergonha. Agora na casa de Deus, passa um pouco do horário, o culto tem que ter vergonha, passou do horário, não tem liturgia, não tem ordem, tem decência. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15, que aonde habita o Espírito, habita a liberdade. Olha aí os ministros se manifestando. Nessa noite não tem espaço para capeta, não tem espaço para algum, não tem espaço para enxucaveira, não tem espaço para Zé Pilintra, não tem espaço para pombagira. E estão gritando esse período de final de semana: piedade é nossa, é nada, Satanás, piedade é do Senhor Jesus, essa casa é do Senhor Jesus, aqui não, diabo, arreda o pé. Eu preciso encerrar, crente. Emanagachu, Alabaracô, Abandria, Touia, Camanuci, Zalma. Glória a Jesus. Quando Paulo se intitulou ministro em Corinto, todos sabendo do ofício que aquele homem agora está tendo, deixou de ser a celebridade que ele era. Perdeu o nome, perdeu o renome. Agora se tornou ministro e era exatamente o que Paulo estava dizendo.
era exatamente o que Paulo queria que eles pensassem. Que do mesmo jeito que os ouvidos deles doeram pela expressão ministro, assim era a maneira que Paulo gostaria que eles estivessem sentindo quando ele se titulou ministro de Cristo. Porque ele também estava dizendo: eu estou um escravo de pés amarrados no evangelho da paz, preso em um lugar à parte chamado graça divina, e vivendo em necessária comunhão com os irmãos ao meu lado, pois a minha pátria não é aqui, e em tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quero que me conheçam como um remador inferior, cujo meu capitão é Jesus o Cristo. Por gentileza, com a permissão do nosso bispo, se coloca de pé. Estou arrepiado aqui, bispo. É uma graça de Jesus nesta casa. Uracalamarachúria. Uremaia, remanducitaua, decamanacia, toia. Urabacalamarachuri minahácia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ser um ministro é o que Jesus requer de cada um de nós, de mim e de você. Não são os ministros que estão em notoriedade, em relevância, em cima de palcos, em cima de altares. Mas lá na sua casa, Jesus quer que você seja um ministro. Para a sua família, Jesus quer que você seja um ministro. Lá naquele trabalho onde todo mundo é ímpio, Jesus quer que você seja um ministro. Aonde o diabo usou Cicrano, Beltrano, alguém para apontar o dedo e dizer: aqui não é o teu lugar, sai daqui. E você pensou: é perseguição. Mas era Jesus te dando a oportunidade para ser um ministro. Aproveita os ganchos que o Pai tem te dado. Mesmo eu não sou desse tipo de ser levado por redes sociais, mas a gente gosta de ler um pouquinho, e a gente tem lido alguns livros e está se aproximando, irmãos. Eu sei que está escasso nos altares, mas a volta de Jesus vai ser a qualquer momento. Eu fui confrontado uma certa feita por algumas atitudes que tomamos, aonde disseram: vai fechar essa agenda. Você é bobo, Rodrigo. Você fala bem. Você tem uma boa oratória. Prega um negocinho mais light. Fala das bênçãos. Traz um povo para perto. E o Espírito Santo me confrontando na hora. Continua do jeito que eu mandei. Não perca a tua essência. Não pense que existe jeitinho para chegar na onde Deus pôs no teu coração. Não. Degrau por degrau. Uracalamarachúria. Seminal edecamanucitaua. Não tente dar um passo maior do que tua própria perna. Espera no tempo de Deus. Bispo, tem muita gente sendo comprada por oportunidade. Comprando oportunidade. Não é a essência do Evangelho. Seja um ministro de Cristo no tempo certo. No tempo certo. Posso orar, bispo? Com a permissão do nosso bispo, gostaria de orar, mas eu tenho 3 pedidos para fazer. O primeiro é se tem alguém para aceitar Jesus hoje. A Bíblia diz que se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Aí a necessidade de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém nessa noite de sexta-feira que vai deixar de ser escravo do pecado para se tornar um escravo de Cristo?
aos pés da cruz, tem alguém para aceitar a Jesus? Estou no tema aqui, irmãos, escravo nunca mais dos pecados lá do mundo. Tem alguém para aceitar Jesus? Eu mudo a pergunta. Tem alguém para voltar para Jesus? Pastor, eu fiz isso assim, assado, e eu estava lá fora, mas hoje eu quero voltar a ser o ministro de Cristo. Quero acorrentar os meus pés no altar, viver uma vida pautada a Cristo. Tem alguém para voltar para Jesus? Meu terceiro pedido, irmãos, é para você que quer receber uma oração. Pastor, eu quero receber uma oração após a palavra, porque talvez entrou pessoas aqui que têm ouvido vozes e não são as vozes de Deus. Talvez entrou pessoas aqui que têm causas na justiça, onde você, aos teus olhos carnais, não tem solução, mas para Jesus há solução. Eu quero te convidar, a você que precisa receber uma oração especial, mas é tímido e quer contar só para Jesus, é no altar, irmãos, que você vai ter os maiores encontros com o Senhor Jesus. Sai do teu lugar, meu irmão, minha irmã, vem para diante do altar. A Bíblia diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Toma uma atitude, varão. Toma uma atitude, varoa. Sexta-feira, irmão, tem muita gente que uma hora como essa está com o nariz entupido de farinha, irmãos. Está com o pulmão cheio de fumaça de maconha. E você está aqui hoje tendo o privilégio de poder vir diante do altar, na casa de Deus, para receber uma oração. Eu estou oferecendo coisa boa aqui, crente, é oração, irmão. Quando estava lá no mundão, gostava de ir para os bailes, quando tinha palco, queria ser o primeiro a estar na frente do palco, só para ver o cicrano, o beltrano, que ia cantar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Agora na casa de Deus, estamos chamando você para vir receber oração diante do altar. É Deus quem vai ministrar no teu coração, irmão. É Deus quem vai pôr no teu coração, irmão. Sai do teu lugar, vem para diante do altar, nós vamos orar aqui agora. Você que não veio, estenda a mão para cá, estenda a mão para cá. Isso, vem vindo. Nós vamos orar. Pai nosso, que estás no mais alto de todos os céus, Senhor, eis aqui diante do teu altar homens e mulheres que vieram buscar mais da tua presença, Jesus. Vieram diante do teu altar, Jesus, entendendo que são como ministros, estão presos ao teu evangelho, Senhor, estão a serviço do reino, e pedimos a ti por misericórdia, perdoa-nos, ó Pai, aonde temos errado, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas faltas, Senhor. Nós queremos te pedir, tende compaixão e misericórdia por aquilo que fizemos, por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos, Senhor. Nós queremos passar esse final de semana em consagração a ti, Jesus, separados em um lugar à parte, onde talvez o mundo grite para fazermos aquilo que a carne gosta, mas através dessa oração o teu Espírito Santo nos dará força, nos dará ânimo para dizermos não aos laços do pecado e permanecermos firmes e constantes na tua obra, Pai, em nome de Jesus. Se houver homens e mulheres diante do teu altar, Senhor, que talvez tenham uma causa na justiça, Senhor, uma causa familiar, que há anos e anos não se possível fazer o desenrolar dessa trama, em nome de Jesus, Senhor, quebra todas as correntes de maldição, corta todo o laço do passarinheiro, toda a muralha que impedia de acontecer, Pai, em nome de Jesus. Urabacalabarachúria, cai por terra agora, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, libera para o teu servo, para a tua serva, conforme a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Aqueles que vieram para diante do altar, Senhor, passando por momentos terríveis dentro de sua própria casa, encostam a cabeça no travesseiro, não conseguem dormir, vira para um lado, vira para o outro, Senhor, o sono parece que foge, toma tudo que é tipo de remédio que o cicrano, o beltrano, o médico recomenda, mas ainda assim não consegue descansar a mente. Em nome de Jesus o Cristo, eu decreto agora, em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus para repreender todas as enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais. Eu repreendo agora toda enfermidade em nome de Jesus, que caroços comecem a desaparecer em nome de Jesus. Pai, se essa enfermidade é física, biológica,
teológica. Há de o Senhor ter misericórdia de nós. Opera de dentro para fora, Senhor. Arranca todo o mal agora em nome de Jesus. Mas, Senhor, se não se trata de uma enfermidade física, mas sim algo espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem agora. Urabacalabarachúria. Em nome de Jesus o Cristo, pega as tuas coisas agora. Espírito de enfermidade, aonde tu estava tocando, nos órgãos internos, nos órgãos externos, arranca agora em nome de Jesus. Toda enfermidade, epa, cia, antropocotomi da calamarachúria. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem, dá teu grito e sai dele agora. Sai dela agora. Em nome de Jesus o Cristo. Pai, aos teus filhos e filhas, que nessa mesma comunhão para esse momento de guerra, oração é guerra, oração é batalha. Eu clamo a ti agora, Pai, em nome de Jesus, aonde o teu servo não tinha força para passar por cima daquele laço do pecado, daquela mensagem recebida, daquela oportunidade que foi concedida a poder no nome de Jesus, para repreender todo o mal agora. Hoje o Pai coloca na tua mão, varão, coloca na tua mão, varão, a habilidade de se afastar do mal, a autoridade de chegar naquela casa, aonde ora abundava o pecado através da tua vida, superabundará a graça, a autoridade para repreender aquele demônio, aquela pombagira, aquele Zé Pilintra, aquela Maria Mulambo, em nome de Jesus, todo tranca-rua, tranca-beco, tranca-casa, cai por terra agora, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe cura, recebe graça, recebe autoridade, recebe poder, recebe unção em nome. Jesus me guarda, Pai, em tuas poderosas mãos, Senhor. Aquele que está assistindo no YouTube, toma o teu filho e tua filha nas tuas mãos, Pai. Talvez ele assistindo a esse vídeo, pedindo: eu só preciso que o Senhor fale comigo. Eis aí, meu filho, eis aí, minha filha. Não pediu para Deus falar com você, Urabá. Tu não pediu para Deus falar com você, recebe a palavra, recebe graça, recebe virtude, recebe renovo. Dentro estava duvidando, duvido que o pastor vai apontar para mim e falar comigo. Toma posse da palavra, recebe em nome de Jesus. Jesus te ama, volta, filha. De mãozinha bem alta, bem alta, bem alta, em nome de Jesus, Pai, sobre essas mãos levantadas. Isso, bem alto, Pai, em nome de Jesus, para estas mãos levantadas, Senhor, enche estas mãos agora do azeite que provém do céu, do teu altar, Senhor. Derrama sobre nós aqui, para que a honra e a glória seja dada a ti, Senhor. Aonde estas mãos tocarem, que santifique seja, santificado seja, papai querido. Se houver algum enfermo dentro da casa dos teus filhos, eles vão curar através da fé na oração. Pai, se houver alguma tranca que não se abria, vai abrir em nome de Jesus. Pai, dentro do trabalho, talvez o diabo tentou de todas as formas e maneira para acorrentar alguém, para prender alguém, para te fazer escravo do pecado. Usou cicrano, usou beltrano para te fazer andar não pelos caminhos retos do Senhor, mas pelas veredas tortas de Satanás. Sobre estas mãos o Pai coloca autoridade, sobre estas mãos o Pai coloca unção, sobre estas mãos o Pai coloca poder. Toma posse dessa palavra, dando um brado de glória a Deus do tamanho da tua vitória. Enche essa casa de glória. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Amados irmãos, eu só tenho uma pergunta. Quem ainda quer ser ministro? Ei, quem quer ser ministro? Você quer? Aleluia. Então toma posse da palavra. Amém, irmãos? Só vou dar um recado. Um recado. Amém. Domingo agora é o culto de jovens, né? Glória a Deus. A preletora bispo vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus. Amém. Todos estão convidados e nós vamos cultuar o Senhor nesta casa. Amém? Glória a Deus, irmão. Então, domingo agora às 19h30, nós vamos estar adorando o Senhor em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. E amém, vamos estar aqui também. Você que não trouxe o alimento, traga alimento. Amém, nesse domingo para a gente poder ajudar. Amém, no projeto social do Bom Samaritano. Glória a Deus, irmãos. E Deus vai ser louvado no intermédio. Amém, dessa sua oferta. O primeiro epístola de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: que aquele que possui recursos desse mundo e vê o seu irmão padecer em necessidade e fechar-lhe o coração, não há nele, eu disse que não há nele, o amor de Deus. Amém? Então você vai trazer um alimento, amém? E não vai trazer a farinha, não. Você vai trazer o café, o arroz, amém? Bispo, o café, o arroz, o açúcar está caro. Não, não, não. Aleluia. Entenda uma coisa, quando você faz o melhor para alguém, Deus dá o melhor para você. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos embora para casa? Nós vamos estar indo para o vale agora. Amém? Adorar o Senhor e orar mais um pouquinho. Mão em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as mais doces e lindas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com a amada igreja não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que crê todos juntos digam